Ontem à noite realizou-se no estádio AXA, estádio do Sporting Clube de Braga, a meia-final da Taça da Liga entre o Sporting de Jorge Jesus e o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição. Um empate a 0 bolas no final da partida e depois fomos para as grandes penalidades. A equipa de Jorge Jesus foi a equipa que conseguiu vencer a partida 4-3 através das grandes penalidades e o Sporting avança para a final desta Taça da Liga, que irá defrontar próximo sábado a equipa de Couceiro, o Vitória de Setúbal. Eu vou trazer aqui os comportamentos e princípios de jogo, tanto da equipa do Sporting como do Futebol Clube do Porto, apesar das mudanças que o jogo teve com substituições muito cedo. Importa é mostrar como é que o Porto jogou dentro das quatro linhas, num processo com bola e sem bola, e a equipa também de Jorge Jesus. Portanto, o Sporting alinhou com Patrício na baliza, lado direito Piccini, lado esquerdo Coentrão, dupla de centrais com Coates e Mathieu, William Carvalho numa posição de médio defensivo, Bruno Fernandes a atuar na posição 8, Acunha na esquerda, Gelson na direita e na frente Bas Dost com o apoio de Ruben Ribeiro. Portanto, este foi o 11 que Jorge Jesus trouxe para a partida de ontem à noite, e o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição colocou o seguinte 11, com Casilhas na baliza. Guarda-redes está disponível para este tipo de prova, porque para o campeonato é José Sá, Ricardo Pereira na direita, Alex Telles na esquerda, duplas de centrais com Felipe e Marcano. Depois Danilo jogou numa posição de meio campo ao lado de Herrera. Pareceu-me que jogaram em linha, porque Sérgio Oliveira atuou mais à direita, Brahimi mais à esquerda e depois Tiquinho Soares na frente. Ou seja, era um Futebol Clube do Porto com uma linha de 4-4-2, em que Tiquinho Soares e Marega jogavam os dois na frente, e depois uma linha de 4 médios com Herrera, Danilo, Sérgio Oliveira e Brahimi. Pareceu um Futebol Clube do Porto com um 4-4-2 clássico, mas depois a substituição precoce de Danilo por lesão, entrou Oliver e a partir daí o Porto jogou num 4-3-3. Oliver e Herrera à frente, Sérgio Oliveira, Marega à direita, Brahimi à esquerda e Tiquinho Soares na frente de ataque. Mas vamos então começar com os comportamentos e princípios de jogo da equipa de Jorge Jesus, o Sporting, e depois passamos para a equipa do Futebol Clube do Porto, com muitas nuances na estrutura de Sérgio Conceição. O Sporting tinha sempre uma primeira fase de construção já muito conhecido, com aquela famosa linha de 3, quando William Carvalho descia e colocava-se ao lado dos centrais Coates e Mathieu, e depois reparem que os laterais se projetavam. Ou seja, quando se faz uma linha 3, proporciona que os laterais se projetem, caso de Piccini e Fábio Coentrão. Bruno Fernandes é aquele jogador que jogava à frente do William Carvalho e também descia na procura da bola, ou seja, naquela procura de dar o passe e entre linhas. Portanto, linha 3, laterais projetados, e Bruno Fernandes descia para receber a bola. Depois a bola, quando passava para uma segunda fase do Sporting, reparei que Fábio Coentrão e Piccini não tinham aquela liberdade nos seus corredores laterais e assumiam aquelas funções de dar a largura à frente de ataque do Sporting. Do lado esquerdo, a Acunha é o exemplo que eu vos trago. A Acunha mais à esquerda e Fábio Coentrão. Reparem sempre no apoio de Fábio Coentrão num setor mais recuado em relação ao Acunha. Depois, o Ruben Ribeiro era o jogador que fazia a ligação a Bas Dost. Andava sempre à procura do espaço, sempre à procura de dar uma linha de passe. E depois reparem bem posicionados, Bruno Fernandes a 8 e depois William Carvalho jogava num setor mais recuado. Aqui quis mostrar que do lado esquerdo era a Acunha
que desempenhava as funções mais ofensivas do Sporting, e Fábio Coentrão sempre mais recuado, não tendo aquela liberdade que em outros jogos. Porquê? Porque é um jogo, é uma estratégia, o resultado tinha que ser definido para uma ou outra equipa para um acesso à final, como se diz na gíria, era um mata-mata, e então a estratégia do Sporting foi mais de contenção no que diz respeito aos laterais. Do lado direito era exatamente igual, era Gelson que dava a largura à frente de ataque do Sporting mais à direita, e depois era Piccini mais recuado que dava esse apoio. Trago já uma imagem da segunda parte em que era raro as investidas dos laterais, mesmo assim captei um momento em que Piccini está a explorar o corredor mais à direita, imagem já da segunda parte, em que Bruno Fernandes já estava a atuar mais à direita. Porquê? Porque Gelson também saiu por lesão. Piccini no seu corredor, muito bem a dar profundidade, e depois Bruno Fernandes estava a procurar movimentos interiores com Battaglia depois já mesmo no corredor central. Este foi o exemplo que nos trouxe alguma performance ofensiva dos laterais, mas mesmo assim o Sporting jogou sempre em contenção no que diz respeito a Piccini e Fábio Coentrão. O que é que vamos destacar aqui? Vamos destacar Ruben Ribeiro, é um jogador que tem sido aposta de Jorge Jesus para se ligar com Bas Dost na frente de ataque. Ruben Ribeiro é dos jogadores mais inteligentes, é um jogador que joga entre linhas, como podem ver na imagem, e eu coloquei aquele espaço a vermelho para separar a linha do meio campo do Porto e a linha defensiva, e reparem onde é que está Ruben Ribeiro, muito inteligente, sempre à procura da bola. Bruno Fernandes estava à direita, como eu já referi, Gelson saiu lesionado, Bruno Fernandes mais à direita cai também um pouco para o corredor central, e depois reparem mais uma vez, William Carvalho e Battaglia muito bem posicionados, ou seja, realçar aqui o Sporting que na esquerda a Cunha e na direita ou Gelson Fernandes ou mais Gelson Martins e depois Bruno Fernandes. A dinâmica desses corredores eram feitos com os médios interiores que depois davam a largura, ou então Piccini e Coentrão de vez em quando subiam, mas era muito raro. No meio campo, Battaglia depois posicionou naquela posição de número 8 à frente de William Carvalho, e era Ruben Ribeiro que tentava desbloquear aquela organização defensiva do Futebol Clube do Porto, com Bas Dost na frente, que era o homem-alvo. O Sporting sem bola era um Sporting também que pressionava alto, ou seja, colocava muitos jogadores do Sporting dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto. Aqui vejam que Bruno Fernandes e Bas Dost eram os dois homens, os primeiros homens do setor ofensivo a fazer uma pressão à primeira fase do Futebol Clube do Porto. E depois aqui alguma desorganização, porque na minha opinião Ruben Ribeiro tinha que pressionar o pivô do Futebol Clube do Porto, Battaglia, William Carvalho mal posicionados nesta pressão, mas mesmo assim reparem, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Sporting dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto, assumindo uma pressão alta, tentando prejudicar a primeira fase do Futebol Clube do Porto. Depois, quando o Sporting também se organizava sem bola, e mesmo dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto, assumia praticamente a mesma estrutura. Reparem que o William Carvalho ficava atrás daquela linha de 3, Gelson, Bruno Fernandes e Acunha. Aqui está Gelson, foi aquela imagem que eu captei ainda no início da primeira parte, com Ruben Ribeiro e Bas Dost. Aqui há uma nuance em que William Carvalho por vezes subia e fazia uma linha de 4, principalmente quando o Gelson saiu. O que é que acontecia? William Carvalho e Battaglia ficavam os dois em linha, e depois era Acunha e Bruno Fernandes que faziam aquela linha de 4, em que na frente ficava Ruben Ribeiro e Bas Dost. Portanto, o Sporting foi assim que se apresentou em campo ontem à noite no AXA. Os comportamentos do Sporting com bola e sem bola tentei transmitir aqui num curto espaço de tempo, porque o YouTube quase que me obriga a fazer vídeos mais curtos, porque senão tínhamos aqui muitos minutos para apresentar sobre o jogo do Sporting. O Futebol Clube do Porto, a equipa de Sérgio Conceição, também tinha uma primeira fase de construção em que não conseguiam fazer a linha de 3, porque a rotina identificada é com Danilo, que sai aos 10 minutos da primeira parte, e então o Porto, os centrais abriam, Marcano e Felipe abriam para tentar receber a bola, e o primeiro homem que descia do corredor era Oliver. Havia aqui também uma gestão do meio campo, ou descia Oliver ou descia Herrera para
pegar no jogo e dar início à primeira fase de construção, com o objetivo de passar para uma segunda fase da equipa do Futebol Clube do Porto. Nos corredores laterais, quando a bola sai da primeira fase e entra para a segunda fase, o Porto assumiu a sua identidade, ou seja, Alex Telles subia sempre no corredor quando o Brahimi vinha para dentro, Ricardo Pereira subia sempre através do seu corredor quando depois Marega fletia para dentro. Marega depois fez essa movimentação porque antes da substituição de Danilo era Sérgio Oliveira que jogava na direita, ou seja, eu não trago imagens dos laterais, porque não consegui captar a imagem do lateral para vos dar o exemplo que era Ricardo Pereira que fletia ou que dava a profundidade, ou então Alex Telles quando os médios interiores barra extremos fletiam para dentro, mas trago depois uma imagem em que os homens que jogavam no meio campo e que depois davam a largura, neste caso no lado direito temos Marega. Vejam que Marega aqui já estava a jogar, o Porto aqui já estava a jogar num 4-3-3, Oliver já estava em campo depois da saída de Danilo, e o Porto num 4-3-3 com Oliver e Herrera mais no corredor central, Sérgio Oliveira jogou no vértice do triângulo, ou seja, o vértice era Sérgio Oliveira e a base era Herrera e Oliver. Depois, nesta imagem, quem dava a largura eram os extremos do Futebol Clube do Porto. Marega aqui já era extremo e do outro lado Brahimi. Marega dava a largura mais à direita do Futebol Clube do Porto. Aqui nesta imagem acho que Brahimi está muito dentro. Acho que Brahimi, se quer fletir para dentro, tem que estar numa zona mais central. E depois Sérgio Oliveira à frente da linha de Oliver e Herrera. Ricardo Pereira aqui também a dar o apoio a Marega, que era ele que dava a largura à equipa do Futebol Clube do Porto, e Tiquinho Soares depois era o jogador alvo desta equipa. Do lado esquerdo era exatamente igual no 4-3-3 do Porto, era Brahimi que dava a largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto, quando o Alex Telles ficava um pouco mais recuado. Ou então, quando Brahimi fletia para o corredor central para dar mais superioridade numérica à equipa do Porto na parte central do terreno, era depois Alex Telles que dava a profundidade no seu corredor mais à esquerda. O Porto no meio campo era uma equipa muito móvel, eu já falei do meio campo do Porto depois da saída de Danilo, em que Sérgio Oliveira assumia quase o vértice do terreno e a base era Herrera e Oliver. Mas trago-vos uma imagem em que o triângulo se inverte e aqui podem ver que Herrera já está numa situação mais recuada. Herrera passa a ser o vértice do triângulo e a base com Sérgio Oliveira e Oliver Torres. Portanto, era uma grande mobilidade do meio-campo do Futebol Clube do Porto, com este trio que dava uma boa dinâmica à equipa de Sérgio Conceição. E na frente vocês podem ver ali Tiquinho Soares. O Futebol Clube do Porto, depois num processo sem bola, um 4-3-3 que já toda a gente conhece, em que os extremos fletem para dentro e os laterais dão profundidade, ou os extremos ficam bem abertos com o Tiquinho Soares na frente. O que é que acontece depois um Porto sem bola? Um Porto sem bola também muito ofensivo no processo de tentar anular as investidas do Sporting em relação à primeira fase. O Porto também subia muito as suas linhas e vejam que Sérgio Oliveira subia para a linha de Tiquinho Soares, era a dupla que tinham referências dos centrais da equipa de Sporting. Mesmo assim os centrais do Sporting também recuavam imenso para recuperar bola e Oliver subia no terreno para anular a parte central da primeira fase de construção do Sporting. Depois Marega tinha preocupação do lateral mais à esquerda, que era Fábio Coentrão. Brahimi, não se vê na imagem, tinha a preocupação do lateral direito por parte do Sporting, que era Piccini, e Herrera subia um pouco no terreno. Um Porto depois tentava, quando na pressão alta, quando não roubava a bola, depois tentava-se organizar e colocava-se num 4-4-2. Uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e 2 avançados. Aqui esta imagem foi capturada ainda com Danilo, mas reparem que Brahimi à esquerda, Sérgio Oliveira à direita, Herrera e Danilo no corredor central, Tiquinho Soares e Marega eram os dois jogadores mais ofensivos. Um reparo, quando Danilo sai e entra Oliver, o que é que acontecia? Oliver depois vinha para trás, formava a linha com Herrera,
Brahimi também no lado esquerdo ficava lá posicionado, e depois era Marega que ficava mais no corredor à direita e Sérgio Oliveira assumia a parte defensiva com Tiquinho Soares. Estas eram as nuances. Muito difícil fazer uma análise às duas equipas quando as estratégias mudam, as estruturas táticas mudam por substituições muito cedo por causa de lesões. É difícil fazer uma análise deste género, posso-vos dizer que é muito difícil, mas os comportamentos e princípios de jogo do modelo dos treinadores estão lá, só que as peças podem ser alteradas. Jogadores podem sair de posições, entrar noutras posições, mas o modelo de jogo está lá, e este foi o meu intuito de falar das duas equipas. Como eu disse, aos 10 minutos sai Danilo e entra Oliver, um Porto num 4-3-3 que eu já expliquei. Aos 35 minutos há um fora de jogo de Tiquinho Soares, muitas dúvidas neste fora de jogo. Também há um penalti que a equipa do Sporting reclama contra o Futebol Clube do Porto na primeira parte, e depois aos 42 minutos vai sair Gelson para entrar Battaglia. Aqui o Sporting perde velocidade no corredor do lado direito, porque Battaglia vai jogar à frente de William Carvalho e depois Bruno Fernandes passa para a direita. Ou seja, o Sporting perde velocidade, perde profundidade, e parece-me que morreu um pouco nos minutos finais da partida. Na segunda parte, eu acho que o Porto entra melhor na segunda parte, mas depois foi um jogo com muitas faltas, um jogo que esteve parado muito tempo, foi um clássico com intensidade, mas foi um clássico pouco bonito, ou seja, não tivemos aquele futebol que o adepto gosta de ver. Foi um jogo um pouco fraco, um jogo, como eu disse, com mais de 60 faltas numa partida. Foi realmente a quebra de ritmo das duas equipas. Sai Tiquinho Soares, entra Aboubakar, nada para falar, a não ser a saída de Tiquinho Soares, que as câmaras cada vez mais apontam para a cara dos jogadores quando saem. Não é bom para o futebol. E depois vai sair Acunha e entra Bryan Ruiz, aqui troca por troca do Sporting. Bryan Ruiz vai para o lado mais esquerdo e sai Ruben Ribeiro para entrar Monteiro. Aqui um jogador com características mais avançadas no apoio a Bas Dost. Aos 79 minutos, acho que aqui o Sérgio Conceição vai apostar mais num caudal ofensivo da equipa do Porto, quando tira Sérgio Oliveira e mete o Varis. Não sei se é Varis ou Waris, um Porto num 4-4-2 em que Varis fica em Cunha com Aboubakar, e este jogador do Ghana, que estava a jogar na Primeira Liga Francesa, deu bons apontamentos. Portanto, foram para a marca das grandes penalidades. O Sporting foi mais feliz, venceu o jogo por 4-3. Bryan Ruiz foi o último marcador de serviço que deu a vitória ao Sporting. A equipa de Jorge Jesus está na final desta Taça da Liga, que se vai realizar sábado no AXA, frente à equipa do Vitória de Setúbal, equipa de José Conselho. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui no canal Joga Simples, e para apoiar é arrebentar com esse botão do like, carreguem no like, porque isso é a força que vocês conseguem transmitir a este canal Joga Simples. Quem não é inscrito, maltinha, em baixo tem um botãozinho vermelho, subscrevam o canal e estejam atentos a tudo o que se passa no nosso futebol aqui em Portugal.